todas as camadas da sociedade. Quando nós ficamos muito aquém, nós restringimos a vinda de muitos que poderiam já estar aliados a nós. E quando nós abrimos as portas, nós escandalizamos aqueles que estão dentro das nossas igrejas. Eu creio que o ponto é o equilíbrio, como diz a palavra de Deus. O senhor falou muito bonito, o senhor parece locutor de rádio, né? É. Mas, então, eu vou fazer uma pergunta seca. Na sua igreja, a mulher pode usar a calça comprida? Pode. Minha esposa está nos bastidores de calça comprida. Mas e no culto, ela pode ir assim? Ela não tem esta... Não, mas qualquer outra mulher? Ah, pode. Pode. Pode, Então sim. não há restrição Não há da vestimenta. restrição com respeito a isso. Muito bem. Então você, como é que chama a sua esposa? Alcideia. Tudo bem, dona Alcideia? Deus abençoe, obrigado por estar conosco aqui. Tá orando pelo maridão aí, né? Tá bom, tá na torcida, lá na plateia, né? Beleza. Muito bem, você viu que então nós temos o pastor de Jair representando as igrejas que têm exigências com relação a determinadas posturas do cristão. Temos o pastor José Fortunato com uma igreja que não tem esse tipo de preocupação. E a Pâmela, que já viveu os dois lados da questão e é cantora, né? E é moça, mulher, está aqui para dizer, pelo jeito se maquia bastante, deve ser tremendamente vaidosa, né? A gente vai discutir tudo isso aqui no programa, está de calça comprida, né? Agora eu queria saber da sua opinião. O que você pensa de tudo isso? O telefone para você participar é 0 operadora 11 3337 5886 e o endereço eletrônico é, vejam só, @pomgrace.com. Já temos gente na linha, vamos conversar com o seu Manuel lá de Curitiba. Seja bem-vindo, irmão Manuel, tudo bem? Paz, senhor. Paz. Ô, irmão, estou lhe escutando mais baixinho. Dá para aumentar um pouquinho? Vou falar mais alto para o senhor. Aê, amém. Viu, irmão? Diga. O problema é o seguinte, que hoje em dia ninguém explica de onde veio a calça comprida. Eu vou ser rápido por causa do horário, mas o problema é que a calça comprida foi lançada pela Chanel em 1940. Isso trouxe escândalo na Igreja Católica, né? Inclusive foi escândalo. Então as irmãs têm que ver isso. Em primeiro lugar, né? Cabelo comprido, por causa da autoridade dos anjos. Não é? Tá bom, irmão? Tá. Outra pode coisa, falar. tem que estar na palavra. As irmãs leem o 1 Timóteo 2:9. Aham. Tem a Bíblia aí? Tem, claro que tem. Pode ser lido? A gente lê daqui a pouquinho, para não perder muito tempo, irmão. Alô? Outra coisa. É. Ontem eu não consegui sobre o rock. Sabe? Pode falar, irmão. Mas é do Satanás. Certo. Sabe? Do demônio. As igrejas não podem permitir, sabe? Que veio do inferno. E que esses irmãos se convertam. A gente está orando, viu, irmão? Viu? Agora, me fala uma coisa, seu Manuel, o senhor é de qual igreja? Da Igreja de Jesus Cristo. Isso... Pastor Ademar. Ah, chama Igreja de Jesus Cristo. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Manda um abraço para o seu pastor. Amém. Deus o abençoe. Obrigado, meu amado. Muito obrigado, um grande abraço para o irmão. Nós tentamos, deixa eu fazer uma confissão aqui, nós tentamos trazer ao nosso programa alguém que representasse alguma denominação assim mais extremada, do tipo da Igreja Deus e Amor, por exemplo. Mas não foi possível porque eles são contra a televisão. O crente não pode assistir televisão, muito menos participar de programa de TV, né? Então não deu certo. Mas se porventura, eu estou dizendo isso de uma forma muito, na liberdade que Cristo nos dá. Se porventura algum irmão da Igreja Deus e Amor estiver ouvindo o programa e quiser participar por telefone, fique inteiramente à vontade. Qualquer irmão de qualquer igreja, mesmo não evangélico, se quiser se expressar sobre essa questão, eu penso isso, eu penso aquilo, a minha opinião, eu sempre estranho. Como é que faz, por exemplo, eu sou católico, vamos supor assim, e eu tenho uma curiosidade muito grande, como é que fica o caso daquelas irmãs que não podem se depilar, como é que os maridos aguentam isso e tal? É uma curiosidade. Inclusive, eu não sou católico, mas tenho, né?
E fiquem à vontade para se pronunciar e defender o seu ponto de vista. Eles serão todos acolhidos e discutidos com liberdade, tá bom? Vamos lá. O irmão que acabou de participar do programa, o seu Manuel, lá de Curitiba, ele pertence a uma igreja bem tradicional, né? Onde a questão do cabelo representa a autoridade dos anjos, e a calça comprida, ele disse que não deve ser usada porque foi inventada pela... E ele diz que é do diabo. Tá certo. Como é que chama? Tá errado, não. Chanel, né? Que a Chanel inventou a calça comprida e causou escândalo, inclusive, na Igreja Católica. Mas não é por isso que as igrejas que restringem o uso da calça o fazem. É porque ela marca o corpo da mulher, não é isso, pastor? Olha, você sabe, Weber, eu tive uma experiência, eu fui 20 vezes ao Japão em missões. E se não fossem as experiências que eu tenho com Deus, que eu tive com o Senhor Deus durante todas as vezes que eu viajei e fiz a obra de Deus, na Ásia, na América, na Europa, em todos os cantos que Deus me levou, eu também seria, não de uma comunidade, seria de uma comodidade. Eu seria um homem bem tranquilo, não ia exigir nada de ninguém, entendeu? Porque tudo tem um fundamento, a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, é válido. Se não está na palavra de Deus, está errado. Então, qualquer pessoa que participar conosco aqui, ligando para cá, dizendo que pode ter toda essa liberdade, tem que especificar, tem que falar que está em tal lugar, versículo tal da palavra de Deus, que diz que a mulher pode usar calça comprida, que pode ser pintada. E qual que diz que não pode? Mas é lógico que sim. Já começa até onde não está escrito, a gente já prova. Porque Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os formou o Senhor Deus. Então, se uma mulher olhar para a boca dela e não estiver de acordo com aquela boca e pintando a sua boca, ela não está de acordo com a palavra de Deus, porque Deus fez o homem e a mulher segundo Ele quis. Deus fez homens amarelos, vermelhos, negros, e são todos lindos. E por que as pessoas não concordam com isso? Então, quando elas alteram o produto de Deus... O senhor está falando do batom? Batom, qualquer tipo de pintura, isso é natural. Vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo, na volta o senhor explica, que eu não entendi. Porque, o que o batom tem a ver com a criação de Deus e onde entra a calça comprida ou sai nessa história toda? Com prazer. 3 minutinhos, vejam só. Diferente de tudo que você já ouviu. Encontrei a saída. Diferente de tudo que você já viu. Você pode acreditar. Diferente de tudo. Em teu santuário. Sion, a banda vencedora do primeiro Nossa Rádio Festival. As melhores virão. Sacrifício, à venda nas melhores lojas ou pelo 0300 789 5044. Sion é Graça Music. Mais uma promoção de sucesso em vendas. Série clássica, A Vida e os Ensinos de Cristo. Ajudará você a conhecer melhor quem Ele foi, além da cultura e do cotidiano em que viveu. A obra A Vida e os Ensinos de Cristo divide-se em 3 volumes, rico em experiências e ensinamentos de Cristo aplicáveis na nossa vida diária. E juntamente com esta série, leve o CD Cânticos de Fé, do missionário R.R. Soares, com as mais belas canções de fé para abençoar sua vida, por 3 parcelas mensais de R$ 33,00, sem juros e sem despesas postais para todos os lugares do Brasil. Peça agora, 0300 789 5044. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez.
tudo o que o saber humano descobriu. Medicina, engenharia e demais áreas acadêmicas. Tratado de modo simples. A sua consulta ao doutor ao vivo. De segunda a sexta, às 16 horas. Apresentação, Mirtes Bernardes. É isso aí, o Vejam Só de hoje está discutindo questão de usos e costumes, ou de doutrina, como algumas igrejas chamam, né? Que é a questão da mulher não poder usar calça comprida, não poder usar batom, a questão do homem não poder usar o paletó cortado atrás, ambos não frequentarem praia. Quanto disto é bíblico, certo? E quanto disto é doutrina de homens? Esse é o debate, essa é a discussão. O pastor de Jair, da igreja Avivamento da Fé, estava dizendo no bloco anterior que a criação do homem e da mulher ensina alguma coisa a respeito da calça comprida e do batom. O senhor pode explicar melhor? No tocante, por exemplo, a pinturas. Na Bíblia, só existe duas pessoas, né, duas passagens bíblicas que falam acerca de pintura. E as mulheres que se pintavam ali não eram boas coisas, não. Uma era Jezabel, quem era outra? A outra, Ola e Olebar, né, duas meretrizes, né? Então, veja só, a palavra de Deus é bem clara. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea formou o Senhor. Então, não há necessidade do homem e da mulher ficar procurando tantas coisas. Hoje em dia, a gente vê que os homens dão até mais trabalho do que as mulheres, sabe? No tocante... os homens estão mais vaidosos? Estão muito vaidosos, os homens estão realmente passando das medidas. Antigamente eram as mulheres. Antigamente dizia-se que os pastores só batiam nas irmãs. Hoje parece que também os homens... Né? Mas antes que a gente esqueça, pastor, Pois não. Deus fez o homem e a mulher pelados. E por que a mulher não pode usar calça comprida? Não, agora veja só. A palavra de Deus vem desde lá de trás dizendo que Deus não é abominável o uso de roupas, né, que é tradicional dos homens na mulher e vice-versa, né? E eu já tive experiência com Deus no tocante a isso aí. Se tiver algumas pessoas que estão no Japão, porque outra vez que eu estive aqui, teve telespectador que esteve comigo em cruzada no Japão. Assiste pela internet. Isso, exato, assiste pela internet. Então, eles podem participar, porque participaram comigo e viram. O que tem lá no Japão? O problema foi o seguinte: eu participei de uma cruzada que tinha muitos obreiros, pastores, que eram contra. Né? Eles falavam que eu não iria mais pregar na igreja deles, porque eu estava pregando muita doutrina, essas coisas todas, né? E eu escutei eles falando isso. Eu estava com um amigo meu nesse dia, eu e o pastor Gilmar Santos de Goiânia, nós dois estávamos nessa cruzada. E então eu disse para eles: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com Deus, se Deus é na minha vida ou se não é. E eu chamei várias mulheres que estavam de calça comprida. Eu estou falando isso para a glória de Deus, né? A gente não precisa de nome, o nome que a gente precisa é só do nome de Jesus. E acabou-se, né? Porque não adianta mesmo. Os 300 de Gideão não tinha nome e acabou-se. Né? Então eu chamei as pessoas que estavam, as mulheres estavam de calça comprida, eu orei por todas elas, e todas elas tinham esposa até de obreiros, de pastores que tombaram, caíram. Endemoniaram? Caíram possessas. Não, porque hoje a gente tem que explicar, porque tem gente que cai no espírito. Não, caíram, é verdade. Caíram possessas, e eu chamei eles e disse assim: agora eu quero ver qual de vocês que vem e vão expulsar esses demônios aqui. E não veio nenhum deles. Vou conversar com mais um telespectador lá de Curitiba. Curitiba está participando do programa hoje, hein? Você é de Joinville, né? Joinville. Tá. Sandro, boa noite. Boa noite. Como vai? Graças a Deus, bem. Melhor agora, falando com vocês. Seja bem-vindo, Sandro. Qual a sua opinião? Obrigado. A minha opinião é que hoje em dia eles estão dando tudo pro capeta. A televisão estão colocando pro capeta, as saias estão dando pro capeta, as calças estão... Ou seja, o capeta está tomando posse de tudo. Então eu acho que temos que rever. Isso aí está atrapalhando muito o evangelho no dia de hoje. Você acha então que, por exemplo, a mulher usar a calça comprida não tem nada a ver com o diabo?
Nada a ver. Isso daí, é como o pastor ali, o rapaz agora falou de Curitiba também. Foi Manuel. inventado em 1940. Quantos anos temos o Evangelho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E principalmente esse que falou de Curitiba aí, a igreja dele é radical contra a televisão e ele está assistindo a televisão. Então, hoje em dia, vamos parar. Mateus 23, 13 diz lá, vocês conhecem a palavra, né? Que os escribas e fariseus não estão deixando os homens entrar no reino dos céus. Estão barrando, né? Mas você sabe por que sabe por que os escribas e fariseus são mencionados por Jesus aí, em Mateus 23? Ah, eu sei que Jesus pegou pesado contra a tradição do homem, isso eu sei. Jesus... O fariseu, ele tinha muita tradição. Porque eles faziam os prosélitos, ou seja, convertiam as pessoas, né, ao farisaísmo. E fariseu significa separado, apartado, né? Apartado. Os fariseus não concordavam com aquilo que Jesus pregava. Jesus nunca alisou ninguém, assim como também Paulo, imitador de Jesus, nunca alisou ninguém. Não, Jesus, olha bem, pastor, Jesus, ele deixou nós bem alertados, você sabe disso. Sim. Contra os fariseus, contra os escribas, contra os hipócritas. Tem pessoas que pregam a palavra de uma maneira que estão barrando o evangelho para as pessoas adentrarem, principalmente para os nossos jovens dos dias de hoje. Ô Sandro, Oi, qual é a sua igreja, irmão? é Comunidade Evangélica Pentecostal A Glória de Deus aqui em Curitiba. Tá muito bem, um abraço ao seu pastor, viu? Obrigado, eu sou pastor também. Ah, opa, pastor, então muito obrigado pela sua participação. Fique na E graça. fala aqui fora que a Colossenses também fala, pastores abençoados ali, que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não Cristo. Vamos fazer o seguinte, Sandro. Vamos ouvir a contestação do pastor Fortunato, né, que está aqui no estúdio. Ele ouviu o pastor de Jair, vamos ouvir agora o pastor Fortunato. Como essa história de que a calça comprida é roupa de homem, como é que o senhor entende isso? A palavra de Deus, ela diz lá em Gálatas, estais, pois, livre, com a liberdade com que Cristo vos libertou. Gálatas 5, 6 fala assim. O que é essa liberdade? Nós devemos adentrar com profundidade nessa liberdade, para saber até onde nós podemos ir com esta liberdade. Nós vemos que quando as igrejas elas se atêm a esse princípio, que eu não gosto de dizer que é doutrina, esse princípio da indumentária, da roupa, da moda, ela se firma em um texto lá de Deuteronômio, né, capítulo 22, quando fala que o homem não usaria a roupa da mulher e a mulher não usaria a roupa do homem. Nós vemos que eles se apegam, e eu que tenho a felicidade de ser pai de 7 filhas, então eu tenho 8 mulheres em casa. 7 filhas? 7 filhas, e eu costumo brincar, né, com a esposa e com as pessoas, embora isso foi uma profecia. Quando eu namorava minha esposa, ela perguntou se eu ia casar com ela. Eu falei, bom, isso é com você. E ela falou, por quê? Porque se você me der 7 filhos, eu falei, filhos, eu me caso com você. Eu não queria saber de Deus naquela época. E ela falou, se for vontade do Senhor, eu falei, se é do Senhor, eu não sei, é a minha vontade. Depois, casando-me com ela, fui para a igreja e o nosso pastor, um homem de Deus, que não se atém, pastor Dejair, a esses usos e costumes, ele, quando na segunda filha nossa, a minha esposa foi pedir para que ele orasse para fechar o ventre dela, ele profetizou, a irmã vai dar à luz a 7 filhos. Agora, e a calça comprida? Isso pastor? não é eventualmente. Eu estou chegando aqui para dizer o quê? Para dizer que em casa nós temos muitas calças.
Eu nunca vi uma filha... E responsabilidade maior, pastor. Eu nunca... Diante de Deus, porque a gente tem que cuidar bem da casa. Todas as minhas filhas são frutos de ventre consagrado. Pastor Dejaí. Sim. Ventre consagrado. E onde o senhor vai dizer para elas que onde o senhor vai dizer para elas que elas podem usar na Bíblia, que elas podem usar calça comprida? Eu vou chegar lá na Bíblia. E a palavra de Deus me garante isso. Sou já avô de 4 filhos, tenho 3 filhas casadas. Meus genros todos são de Deus, com exceção do primeiro, que casou na desobediência. A minha filha primogênita casou na desobediência. E eu pedi, supliquei que ela não casasse com uma pessoa fora dos nossos princípios. Ela desobedeceu. E até hoje ela tem problemas, né? Porque ela quer ao lado dela na igreja o esposo. Eu digo para ela, você deveria ter casado então com um crente. Uma outra filha minha casou com um não crente. E ele, hoje, já formado, também ele aqueceu esta mensagem poderosa que é o Evangelho de Cristo. E foi um resgate muito bom, muito grande. Minhas filhas não usaram nunca a minha calça. E eu nunca usei as calças dela, até porque... Não cabe. Não, cabe. Cabe, da minha esposa mesmo, caberia em mim. Entendeu? É quase que o mesmo número. Mas é de um outro estilo, é de um outro feitio, é de uma outra ordem. Entendeu? Então, quando nós vemos Jesus Cristo que está escrito na Bíblia, aqui na terra, ele... adentrando para o seu ministério, nós vemos que Jesus, ele não está diferente. Muito pelo contrário, Jesus bateu de frente, contestando veementemente todos esses dogmas da igreja, esses produtos da imaginação do homem. Ele, inclusive, disse, esse povo me honra com os lábios, seus corações estão longe de mim. E quando ele falou isso... lá no capítulo 15 de Mateus, ele estava se reportando exatamente a isso, porque haviam dito a ele de um costume judaico que não se lavava a mão, ou que se lavava a mão. Jesus foi atacado veementemente porque ele não cuidava desses pormenores. Ele diz, eu vim buscar doentes. Eu vim buscar doentes, lá em Mateus 9 ele fala sobre isso no capítulo 12. E não precisa os são, e sim os doentes. Ele diz depois, fechando com chave de ouro, ele diz assim, misericórdia eu quero, não o sacrifício. Pois não. Pastor Fortunato, eu vou interromper o senhor um pouquinho. Vamos ouvir uma telespectadora. Vamos ver o que ela pensa, já que nós estamos falando de calça comprida de mulher, e depois... a Pâmela não vai escapar não, viu, dona Pâmela? Elaine, como vai? Bem, pastor, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Amém. Você é de qual igreja, Elaine? Da Assembleia de Deus. Qual ministério? Ministério Belém. E aí, o que você pensa dessa questão dos usos e costumes? Olha, pastor, eu acho que tudo tem que ser com ordem e decência, né? Na verdade, a Bíblia, do começo ao fim, ela não, Deus não muda, né? E é importante que tenha ordem e decência. Na verdade, nós somos separados. Tem igrejas que a gente entra que está igual uma igreja católica, que as pessoas não mudaram a maneira de ser. Tudo bem, tem que vir de dentro para fora. Eu fui liberta das calças compridas, pastor. E, na verdade, às vezes eu estou indo a trabalhar, vou ao metrô, e quando está subindo a escada rolante, eu vejo aquelas moças com calça que dá para ver tudo, né? O homem, ele não tem as curvas, pastor. Eu já vi mulheres no púlpito com calças de lycra, e eu acho isso um desrespeito a Deus. Na verdade, temos que pedir a libertação, porque quem liberta, irmão, é o poder, é o Espírito Santo. Não é um homem que tem que falar, olha, você pode isso, não pode aquilo. Eu fui liberta de muitas coisas, pastor, para a glória de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, eu acho assim, pastor, não é certo falar, olha, a mulher pode usar calça comprida
Porque eu faço a pergunta, como que o pastor então não usa uma saia e um vestido tubinho, né? Não é estranho? Eu acho que se é aberto que a mulher pode usar calça, use também então um pastor uma saia, para ver se Deus vai achar certo. Porque uma calça, pastor, ela demonstra todo o corpo, todas as formas da mulher. Uma saia, ela já veste melhor, ela já resguarda mais o corpo. Porque, na verdade, se um pastor olha para uma mulher falando, nossa, que corpinho, já está pecando tanto ele como a mulher, né, pastor? Tá bom. E, na verdade, a palavra do Senhor, que não muda, ela diz que não usará o homem trajo de mulher, nem a mulher trajo de homem. Então, eu faço um convite aos pastores que acham normal eles colocarem uma saia bonitinha, um tubinho. Não precisa ser saia. Vai ficar bom, será? Deixa eu te falar uma coisa. Da minha denominação, em ocasiões especiais, a gente veste uma beca. E aí? É normal? É? Uma beca ainda vai, né, pastor? Então, mas o pastor veste beca. Bom, mas só que beca é diferente de saia, pastor. Tá bom. Deixa eu perguntar o que a Pamela acha disso, já que ela é a outra mulher aqui presente no debate. Pamela, você está muito quieta. Diga aí. Pois é, eu acho o seguinte. Que ela falou ali, né? Tava subindo uma escada, tava uma menina com uma calça assim e tal, dá pra ver tudo. E dela, se eu não me engano, que eu vi assim, ela falou, poxa, por que não usa então um tubinho, um vestido, uma saia? Só que assim, eu já tive experiência de ministrar num lugar que eu fui de calça, com uma calça decente, né, sem marcar nada, uma calça decente e uma roupa larga, bonita, e de chegar na igreja e ver meninas com saia, mas justérrimas, assim, que dava para ver o corpo todo da menina, curtas, assim, quando cruzava a perna dava para ver quase tudo, sabe? E vestidos que, assim, aquele vestido que marcava o corpo todo da menina. Até eu comentei com a mãe, olha só, mãe, sabe? Enquanto tem gente que diz, puxa, usar uma calça, eu acho que, como a gente disse no equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, tem que pedir, Senhor, me dá discernimento o que eu devo usar e o que eu não devo usar. Então, assim, eu acho que é isso, assim, que eu tenho para falar, Você sabe? acha que... Bom, agora não dá mais tempo. Nós vamos para o intervalo. Na volta você explica se a calça comprida é ou não roupa de homem, na sua opinião. E você aí de casa também. Só que agora você pega uma caneta e o missionário tem um recado importante para você. Daqui 6 minutinhos voltamos com esse debate. 3 minutinhos só? Então, só 3 minutinhos e já voltamos com o Vejam Só. Envolva-se nos melhores louvores que encantam milhões de pessoas em todo o mundo. Clipe Hit. Apresentação: Andréia Rocha e Hugo Pessoas. De segunda a sexta, às 11 da manhã e às 7 da noite. E aos sábados, às 11 da manhã. Agora é o volume 9, com os grandes sucessos do programa que tem transformado o Brasil. Show da Fé, volume 9. Nesta coletânea, a presença de Oficina G3, Soraya Moraes, Rose Nascimento, Praise Machine, Samuel Barbosa, Coros, Melissa, Rodrigo Vieira, Marquinhos Gomes. Show da Fé, volume 9. O verdadeiro show de louvor e adoração. Adquira agora pelo 0300 789 5044. Mais um sucesso, Graça Music. Show da Fé especial em Brasília, com o missionário R.R. Soares. Brasília, nossa capital federal, irradiará o poder e os milagres de Deus para todo o Brasil. Dia 25 de setembro, às 4 da tarde, na Esplanada dos Ministérios. Compareça e sinta toda a emoção do Acende uma Luz. Show da Fé especial em Brasília, com o missionário R.R. Soares. Atraso. Você está assistindo Vejam Só.
Empresário, valorize a sua empresa anunciando aqui. A Rede Internacional de Televisão tem uma programação diferente, voltada para a família. A palavra de Jesus pregada com seriedade. Uma programação infantil de verdade. O espaço aberto para a participação sadia da juventude. O jornalismo atuante, com notícias de hora em hora e muito mais. Rede Internacional de Televisão é a TV que faz a diferença. Aqui, o seu anúncio vale muito mais. Ligue-nos 0 prestadora 11 3337 6405. Alcançando o mundo com as boas novas. Ensinamentos bíblicos que transformam vidas. Comprometida com a palavra de Deus. Desfrutando a vida diária com Joyce Meyer. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. É isso aí, voltando com o programa, vejam só, hoje nós estamos discutindo a questão dos usos e costumes, né? E tem algumas questões que nós abordamos aí, já falamos um pouquinho da calça aqui, vamos falar do cabelo. A mulher pode ou não depilar-se? Por que o homem não pode usar barba? Essa eu queria saber. Na sua igreja pode usar barba, pastor? Falando com o pastor Jair. Eu passei 4 anos e meio orando a Deus para falar com o povo acerca de barba. Interessante. Quanto tempo? 4 anos e meio. Só por causa da barba? Com receio de falar alguma coisa. E quando foi um dia, o Espírito Santo falou comigo, falou assim: meu servo, diga aos meus que podem usar barba. Não tem problema. A única coisa que eu não quero é que eles fiquem aparando a barba, cortando, fazendo modelo. Disso não me agrada. Mas diga que eles podem ter barba e deixa crescer à vontade, sem problema nenhum. Como judeu. Pronto, não fica enfeitando. Tá. Se ficar enfeitando é problema. Mas é que a maioria das igrejas que proíbem a mulher de cortar o cabelo não deixa o homem ter barba, né? Mas, veja só, por exemplo... Vou citar um caso aqui. Igreja Deus e Amor proíbe tacitamente, está lá no livrinho deles lá, que é proibido ter barba e bigode. Barba e bigode, não pode. Tendo um amparo bíblico, a gente pode falar realmente. Mas não tem. Então, isso aí, eu conversei com Jesus, e Jesus me falou acerca disso. Eu disse para os irmãos, fiquem à vontade. Porque se você vai no espelho e você vai aparar a tua barba, cortar e começar a fazer contorno no teu bigode, começa a fazer muita costeleta, pense em você mesmo, isso é vaidade ou não? Pastor Jair, essa é uma posição perigosa. Eu quero dizer, à luz do Espírito Santo, que é uma posição perigosa. Nós temos aí permeando no nosso planeta milhares de igrejas, religiões, que elas nasceram fruto desses sonhos, dessas visões, dessas revelações, e nós sabemos no que já deu. Nós temos suportado aí seitas extremistas, e algumas delas rancorosas, fazendo pessoas infelizes, porque esse Deus que nos criou e nos fez, nos dotou de sabedoria. É bem verdade que a palavra de Deus diz que Deus fez o homem sábio, ele procurou muitas invenções. Eu vou entrar na sua teologia, mas a palavra de Deus diz que o coração enganoso, quando ele é transformado... O senhor acha que eu enganei? Não, eu estou dizendo que é uma posição perigosa. Não é perigosa? Nós temos mormons, testemunhos de Jeová, nós temos adventistas, nós temos muitos istas aí que nasceu dessas revelações, entre aspas, entendeu? Porque eu sou de Deus, eu tive um encontro com Deus, eu fiz sacrifícios por causa desta minha fé. Então, ninguém, absolutamente ninguém nesse planeta, à luz da Bíblia, vai me provar que se eu colocar... Nós acabamos de passar por um processo de maquiagem para entrar aqui, eu e o senhor. Eu passei...
Para tirar o brilho da testa. Não importa. Isso é uma imposição da emissora? Não importa. Entendeu? Não e por importa. Isso eu cumpri. Mas o senhor acha que alterou alguma coisa na minha face? Alterou sim. Nós estamos mais bonitos. Nós estamos mais bonitos. E não é o brilho de Cristo. Tão feio quanto antes. Não é o brilho de Cristo. Já que o senhor levou nesse ponto, não é o brilho de Cristo. A moça que passou isso em nós, ela passou com tanto cuidado em mim, que ela disse assim, ó, é só um pouquinho, só para tirar o brilho, tá, pastor? Certo, mas porque ela já sabe a minha posição. Mas eu não pintei. Quando Paulo, presta atenção, pastor. E José, Paulo, me diga uma coisa. Ele foi inquirido na circuncisão. Foi encontrar Faraó. Ele fez o quê, pastor? Lá em Gálatas 2. Ele fez o quê? Vamos entrar na Bíblia, vai. Vamos entrar no livro de Deus, vai. Eu estou dentro da Bíblia. Vamos mergulhar. O que José fez quando foi ver Faraó? Gálatas. Depois de tanto tempo, presta atenção. Sem fazer a barba, Em Gálatas, capítulo 2, a Bíblia diz que Paulo, foram espiar Paulo com Tito e viram que ele não era circuncidado. Quem viu? Para Paulo, circuncisão, ele diz circuncisão e incircuncisão é a mesma coisa. Não. O senhor está parecendo um bagre ensaboado em pé da mesa. Eu estou usando o senhor tem que voltar dentro da Bíblia, então. Da palavra de Deus para falar sobre o quê? Para falar sobre barba. Não vamos falar de circuncisão, fala do prepúcio, nada disso. Não, estou entrando dentro da doutrina da circuncisão, que era... Fala da barba, pastor. Mas eu estou chegando lá, Mas precisa dar 180 graus. Paulo fez? Vai direto. Ele diz, nós não cedemos. Agora, quando nós, veja bem, vamos entrar dentro desse campo de barba, vai chegar meia-noite, o senhor não vai falar da barba. E nós viramos e dizemos, eu tive uma revelação de Deus. Então, todo mundo aqui não vai ter cavanhaque, nem barba, nem bigode. Onde está escrito isso? Presta atenção, a igreja extremista que o pastor Heber acabou de apontar, não pode ter. Ele teve uma revelação. O senhor teve uma que pode ter barba, mas não pode aparar. Não, ele diz que não se agrada, que as pessoas ficam fazendo modelo na cara. Pode? O que o senhor acha? Por que não pode? O que o senhor acha, o senhor com a face modelada? Esse Deus que nos deu sabedoria para nós tirarmos ou colocarmos a maneira que nós nos vemos melhor. Com Deus é simples, o evangelho é simples. Sabe, o pastor pode usar a barba, fica à vontade. Ele quer você bem realizado, ele quer você feliz. Eu quero só dizer uma coisa para o senhor. Certa feita eu assisti uma entrevista na televisão. Fiquei muito triste. Porque o repórter chegou para a moça e falou num tempo de inverno, quando fazia inverno aqui em São Paulo. Ele disse... Moça, para uma jovem que vinha andando no viaduto do chá, todas estão de calça comprida. A senhora não? Ela falou, o meu pastor não deixa. A minha religião não permite. Eu fiquei com pena daquela mulher. Fiquei com pena. Porque ela demonstrou a sua frustração. A jovem agora mesmo... Ela reportou-se com respeito ao nosso ouvinte, ou à nossa ouvinte, que falou das escadarias. Elaine, eu quero dizer que nós, como pastores, sofremos, e eu poderia até resgatar aqui uma fala de um pastor de uma grande igreja de São Paulo, apenas por ética não vou fazer. Não, o pastor Carlos Alberto, da Comunidade Palavra de Vida. Eu estava nessa reunião. Ele mandou fechar a galeria, que ele falou, não adianta você cruzar as pernas perto de mim aqui, e nem nada. Ele estava falando das mulheres de vestidos, entende? E ele mostrou ao lado, aquela é minha esposa Sueli. Deus me permitiu ter aquela, me premiou com aquela. Então não adianta, ele mandou fechar, viu? Ele mandou fechar a galeria. Por quê? Porque as mulheres, é hábito cruzar a perna. Mas Paulo mandou vestir-se com pudor. Mas aquelas de vestido estavam fazendo isso. Eu quero dizer que uma mulher que ela quer marcar o seu corpo, ela não vai usar só a calça comprida ou vai socorrer-se na calça comprida. Ela vai precisa ficar aqui floreando, falando palavras sobre palavras. O negócio é Bíblia. O negócio é Bíblia. Deus manda vestir-se de forma decente. Com respeito, não com ouro, não com pérola, não com trança, não com vestidos dispendiosos. Eu estou dizendo do perigo dessas revelações. Eu estou dizendo do perigo. Não está nessa. A revelação sua não está na palavra. O senhor teve a revelação. Eu creio se eu quero. Eu creio se eu quero. Mas se eu quiser crer,
O senhor não tem coragem de usar barba? Joseph Smith teve revelação. Charles teve revelação também. E eles montaram esses homens não eram vaidosos. Montaram Vocês lembram as barbas deles? E eles barbas estão com um volume enorme. Deixa a barba ficar comprida. Só um instantinho. Não tem problema, deixa barbão. De adeptos. Só um instantinho, irmãos. O tema não é seita nem nada, vamos voltar para o nosso tema. Acho que vocês já disseram o que tinham que dizer. Deixa eu ver os e-mails agora, que eu não li nenhum ainda. E tem um monte, tá? Vamos ver os e-mails aqui. E aí a gente vai comentando os e-mails. Boa noite, senhores convidados e ao senhor professor Heber. Explico. É que de tanto assisti-lo estou aprendendo cada vez mais. Ah, tá bom. Sobre o tema, acho que se uma pessoa se volta de coração para os caminhos de Deus, ela tem a obrigação de se vestir de maneira adequada. Pode ser de calça, vestido ou saia, desde que não seja mini. O que ela ou ele não podem é se vestir de maneira que se instigue. Se bem que a mentalidade de hoje é tão fértil, né? Jesus mesmo nos deu exemplo que o vestir o interior é muito mais importante que a aparência exterior. O Espírito nos dá o bom senso. Sérgio Campos, Vicente Carvalho, Guarujá, São Paulo. Mande um ósculo santo para minha mãe que está internada na Casa de Saúde de Santos. Então, não só um ósculo santo, mas também a nossa bênção, a nossa oração. Jesus te dá saúde, viu? A mãe do Sérgio Campos, que está internada lá em Santos, vai sair com alta em nome de Jesus. Vamos ver mais um e-mail aqui. Fabrício Fagundes, de Caldas Novas, em Goiás. Será que podemos medir a santidade de uma pessoa pelo tamanho do seu cabelo ou o tamanho da sua saia? Sendo que não podemos saber ou medir o que passa na sua cabeça ou dentro do seu coração? Desde já, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais um. Sou católica, já vi na rua muitas mulheres evangélicas de saia comprida, mas super transparente. É certo? Adriana, São Paulo, capital. Ou transparente ou com aqueles cortes grandes, né? Tem uma congregação aí que gosta disso. Nós temos um ministério no Ceará, e abrimos em 96 esse ministério. E eu quero dizer que quando nós fomos abrir esse ministério, eu fui com o aparato tradicional aqui de São Paulo. O que eu encontrei lá? Um clima diferente do nosso. Encontrei um povo no sertão do Ceará. Estou lá em Várzea Redonda, 60 quilômetros além de Iguatu. Levamos lá, fizemos uma arrecadação aí, lotamos caminhão e mandamos para lá. E encontramos um povo carente das necessidades básicas, dos víveres, mas encontramos um povo carente da palavra de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus a eles lá, e nós as tínhamos, e os tínhamos ali, de short, bermuda, entendeu? Mas quando vem para Jesus, agora, veja bem, não, o senhor está enganado, porque eu deveria... É o primeiro milagre de Jesus. Eu deveria ter trazido fotos pregando na Assembleia de Deus do Ceará, na Assembleia de Deus do Ceará, e quando nós saímos... Mas o pastor tem que pregar de gravata lá nesse calazão? Não, eu quase que incorro no erro, porque eu tirei até da mala um paletó de linho e coloquei para ele esticar ali, sabe? E ficamos numa farta mesa ali, nos alimentando. Quando os pastores falaram, pronto, nós estávamos entrando no carro. E eu não sou bobo nem nada, fiquei olhando eles todos de manga de camisa. Eu tenho foto, deveria ter trazido, mas nessa correria não consegui. Eu estou pregando de manga de camisa e todos os pastores no púlpito de manga de camisa. Se eu tivesse paletó e gravata, só seria eu. Eu seria a exceção ali, a Assembleia de Deus do Ceará. E aqui não é viável, não é permitido. Eu aprendi, pastor, aprendi com os assembleanos. Eu também tenho essa escola. Eu aprendi com os assembleanos. Eu também tenho essa escola. Mas se eu for pregar na Irlanda, se for pegar na Irlanda ou no Caribe ou qualquer outro lugar, eu vou me adaptar àquilo. Não, senhor. Eu vou me adaptar. Eles têm que se adaptar ao Evangelho. Muito pelo contrário. Uma vez um evangelista disse para eles a salvação de liberdade. Eu não vou levar as regras dizendo para eles que para eles entrarem nos céus, eles precisam rapar a face, eles precisam trocar a sua indumentária, eles precisam ter tem que ensinar a igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro, ela tem que ser doutrinada. Então, ela tem que ser ensinada com amor e carinho. E outras coisas, aquilo que a pessoa mostra no seu exterior é o que está lá dentro do
coração. que nós vamos ser arrebatados, não com esse corpo. E não será só o coração também, não. Nós seremos arrebatados com outro Não será só o corpo. coração, porque Deus não é açougueiro. Nenhum Jesus não é coração açougueiro. vai. Nenhum coração O vai. mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, Não vai. todo o vosso corpo e espírito, alma, corpo e espírito, sejam preservados. Esta santificação, irrepreensível para a vinda do Senhor. ela Corpo, não alma e está espírito. restrita aos hábitos e costumes criados pelos homens que Jesus condenou. Jesus condenou. Pastor, posso te Honra-me pegar com numa os coisa? lábios. Posso me dar liberdade? A Bíblia diz o Porque seguinte. o senhor não responde, o senhor não me dá lá versículo bíblico. Em Colossenses 2,16 diz Vamos ver, assim. vamos ver. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, por lua nova ou por nada. Se você se deixar, Paulo diz, circuncidar, vou voltar a esse tema para colocar essa posição, ele diz, o evangelho que eu estou pregando, ele não existe, Paulo diz, ele não existe. Então nós, às vezes, fechamos a porta, nós não temos um evangelho liberal, nós não temos um evangelho de auê, de fantasias. Nós temos um evangelho onde, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você vai ouvir uma palavra que vai moldar você para você ser um crente que, segundo está lá no capítulo 6, verso 3 de 2 Coríntios, diz assim, você não dar escândalo em coisa alguma, pastor. Jesus diz que a porta é Isso estreita não está dizendo dos... são poucos que da dão por ela. roupa, não está dizendo da sua indumentária. Dentro daquilo que ele nós citou uns estamos versículos discutindo aqui. pesados mas aí, isso aí não tem nada. Vamos lá Como falar não? aonde está escrito na Bíblia que do cabelo, de joias. Vamos entrar nesse negócio aí. Tá, vamos entrar. Onde fala que pode, onde Deixa eu fala que não perguntar uma pode. coisa para o senhor. Onde é que está na Coríntios Bíblia? hoje fala sobre Eu vou isso. fazer a pergunta. Onde é que está na Bíblia que não pode, a mulher não pode se depilar? Eu não estou falando que a mulher não pode depilar, porque está escrito na Bíblia. Mas tem muito irmão seu que fala, ué. Não, meu não. Pode? Meu não. Não, eles não são Meu crentes? não. Se uma mulher, por exemplo, estiver... Pode, na sua igreja pode se Presta depilar? atenção, não é na minha igreja. Não, na sua igreja. Escute Porque na bem, sua igreja eu você nunca teve uma ensinei. revelação. Você teve Eu uma nunca- revelação. não, pera um Você pouco, falou pastor. aqui que teve uma revelação. Na sua igreja pode se depilar? Eu já vi que o senhor escorrega muito. Vamos Não, direto. eu Vamos direto. Quer ver uma pego coisa? você na sua eu palavra. nunca ensinei. Não, eu nunca ensinei. Vamos dentro da Bíblia. Eu nunca ensinei que não pode tirar debaixo das axilas os cabelos. Se a mulher quiser fazer isso, eu não posso falar o contrário, porque não está escrito na Bíblia. Porque você não vê. E a perna? Entendeu? Porque Não você está não vê. escrito. Nem mesmo na perna. Eu não posso falar porque não está escrito. Porque você não vê. Mas por que tanta igreja faz isso? Inclusive a Assembleia. Tem que ter amparo bíblico, Heber. Se não tiver amparo bíblico, não pode fazer. Mas eu sei o que eu estou dizendo. É por isso que eu falei para o pastor, perguntei. aonde é que está escrito na Pastor. Bíblia que a mulher pode usar calça comprida? Pastor, Ele não deixa vai aí. provar, ele não vai. A minha praia, Eu provo o contrário. E a praia? E a praia? Eu provo o contrário. À medida que A vai praia, evoluindo... Olha, Deixa ele falar um pouquinho. todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Certo. A praia convém. A nossas esposas colocar um fio dental e ir na praia? Não, Você é você fio é dental? extremista. Não. Você é extremista. Não. Convém ela botar um shortinho curto aqui Ela tem e ir na maior. praia? Ela tem maior. E o maiô, convém? Ela tem O senhor tem biquínis coragem de deixar? decentes. A minha esposa vai à praia. Nós não nos deixo a eleitamos. O meu Deus fez praia. E nenhum crente com faz todas isso. as Aonde está propriedades escrito na Bíblia? terapêuticas que Mostra para mim existem na Bíblia. nos Mostra oceanos. para mim na Bíblia onde está escrito Eu, que pode ir a com mulher na todas as praia. propriedades terapêuticas Mostra. que existem no oceano, Se tiver, a minha eu aceito. família vai à praia. Eu só aceito Bíblia, pastor. E olha, Mas não pode ir à praia? Na Só Bíblia aceito está Bíblia. proibido, pastor? Não, na Bíblia não fala Não, que os crentes podem ir lá a sua deitar e Bíblia, rolar. né? Não. A sua Mostra Bíblia. na sua, o senhor está com a sua aí. Não, você não é aceita deitar a e sua rolar. Bíblia. Mostra na sua aqui. Que ela Mostra parece ser bastante divergente das Mostra na demais sua aí. outras. Mostra na sua aí. Quem fez a praia? Mostra aí, mostra aí. Quem fez a praia? Não vem escorregando que nem bagre Ele ensaboado ele no pé fez da a mesa, praia não. pra quê? Mostra aí na Bíblia onde é que está escrito Bagre que ensaboado pode. é bom. Para que Deus fez a praia? Pamela, você Para vai os à praia? navios navegarem? Vamos ver a Espere um Pamela, pouco. vamos ver a Não, Pamela. não fez Os também. peixes Não fez estarem também. eles ali, habitando ali. Deixa A Bíblia vamos diz- ouvir a Pamela um pouquinho? Pamela, você vai à praia? Eu vou, mas antes eu quero falar uma coisa. O pastor falou ali, né, que a gente mostra também quem a gente é pelo que a gente veste, pelo exterior, mostra também o que Com se certeza, passa tá no aqui no coração, coração. isso, é. Né? É. Só que eu já conheci até mais de uma pessoa, assim, mulher, que tu olhava, assim, de repente, na visão do homem, ou de costumes, usos e costumes, nossa, se vestia com saião, tinha cabelo comprido, não se maquiava. E tu olhava assim para a pessoa, as pessoas olhavam, nossa, que pessoa de Deus, que pessoa ungida. Olha que santidade, olha o jeito que ela se veste, que ela se porta. Essa mulher é santa, essa mulher é de Deus. Pois é. Quando a gente foi conhecer o caráter da pessoa, entendeu? Não era nada daquilo. Tá. Isso, voltando à praia, né? E a praia? Você não vai fugir da praia, não? Não vou fugir da praia. Vai ter que falar da à praia.
E eu vou à praia. De macacão. Pra que você vai na praia, menina? Eu vou pra me divertir, pra curtir a mais? praia. Porque Deus fez, né? A gente tem que aproveitar. Você não vai lá para expor suas beldades. Não. É assim E até que se prega o evangelho o hoje. pastor falou de fio Vai dental. mais, à Acho que vontade. tudo dentro da decência. Eu não vou lá colocar um Mas fio que não dental. pode se divertir, pastor? Eu vou colocar uma Ah, mas coisa colocar assim, um né? maiô, pelo amor de Deus, né, Heber? Acho que tudo Colocar da um maiô, a minha decência, esposa. certinho. Ó, e tá ali o Marcel, que é pastor da nossa igreja. No Avivamento da Fé, na igreja Sede Mundial, por exemplo, onde eu apacento, o que tem mais é jovem. Na nossa igreja, o que tem mais é jovem. Jovens estão por aqui, ó, de pastores que ficam pregando um evangelho light, baratinho. Não é Sabe? light. Não, sim, senhor. Sim, senhor. Não é light. E ontem, Heber? É o Ontem evangelho teve um testemunho na igreja. onde você um testemunho está na igreja, ó. comprometido só com a só, palavra. Um câncer desapareceu assim, ó. E uma simples oração, a pessoa estava com todos os documentos mostrando, nem nos ossos. Isso é o nem poder mais de nada. Jesus, Poder sabe? de Jesus. Você quer que eu te Poder de traga Jesus. provas aqui de uma irmã que ela tinha... Ela Não, nós não vamos fazer competição de cura aqui, não. Presta atenção. Não, sai fora do tema aqui, vamos voltar no tema. Vamos voltar pra praia. Eu quero saber da praia. Ela tinha trazido o quê? Provas do laboratório do câncer. A mãe tinha arrancado os dois cânceres, as duas mamas. E quando eu acabei de orar por ela, ela Aqui falou, Jesus cura, pastor, velho. Eu saí fora do tema, você me perdoa, pastor, me eu perdoe. estou com câncer. Eu falei, você não está mais. Me perdoe. Saí E fora ela do foi tema, no me outro perdoe. dia no SEMA Tá bom. e ela não tinha mais Não, câncer. não, vamos Deus fazer competição usa de milagre. qualquer Vamos, desses hábitos e Vamos voltar costumes. dentro da Vamos ouvir a praia. Ô, Pamela, Olha você só, vai à praia e como é que você faz é. pra não escandalizar os outros? Você vai de macacão? Eu vou assim, coloco uma roupa de banho, né? Vou bem tampadinha até chegar na praia. Quando eu chego na praia, que tá tudo normal assim, eu vou lá e tomo um banho e tal. E teve uma situação curiosa. Uma vez eu fui na praia e tava com roupa de banho normal e tomei banho de mar e tal. E nisso eu olhei assim em cima, assim, tipo no calçadão, assim, na praia. Tinha duas meninas assim, de saia. O calor, tava quente, era verão, assim. E cabelos compridos e tal, né, tradicional, com saia comprida, moças assim, sabe? E elas sentaram no banquinho, assim, na praia, ficavam olhando, parece com um desejo de entrar, assim, de estar ali, sabe? Participando. E eu ficava olhando e dizendo, nossa, por que elas não estão aqui aproveitando? Elas ficavam ali, relutando, sabe? Contra aquilo. Tipo, uma vontade, elas iam até na areia. Tá lutando contra a carne. Ela estava certa. Tadinhas, estavam sendo com a tentadas pelo diabo. Elas estavam sendo tentadas pelo diabo, tadinhas, né? Com certeza. Elas iam Com até certeza. Pastor, agora você entrou na Bíblia. É Ela isso que eu estava sendo gosto. tentada É isso que eu pelo gosto, diabo, pastor. não é É mesmo? isso. Aí, tentada por Satanás. Acontece É que isso aí. Jesus disse Agora que eles entrou na punham palavra. franjas Maravilha. nas suas vestes, ele se vestiu de Aí já é fariseu. Já é os fariseus. Deixa eu testar uma ideia aqui. O debate do Senhor era com eles. Eu queria dono da religião. queria a opinião dos dois pastores e da Pamela também sobre a minha orientação com o negócio de praia, né? Porque eu fico só instigando e não dou resposta, né? A orientação que eu dou, eu concordo que se a pessoa vai à praia para expor o seu corpo, ela está em pecado, seja ela crente ou não. Ela está tentando os outros, ela está sendo um instrumento de derrota. Então, mas também não ir à praia também não é justo. Então, como é que faz? Vai de macacão no mecânico? Não dá, que ela vai acabar afogada no mar. Sem dúvida. Né? Então, o que faz? Veste a roupa de banho, um traje que não seja um fio dental, né? Um maiô e tal. E, por cima, veste a saída de praia. Porque ninguém é obrigado a ficar andando de biquíni na praia. Anda porque quer, né? Mas você veste a sua saída de praia, um traje decente, vá até a beira da água, tira e entra na água. Dentro da água ninguém vai ficar te vendo. Você está lá para usar a água para se divertir, a questão terapêutica que o irmão falou, relaxar e tal, e contemplar a maravilha de Deus. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que a minha filhota Fernanda, que hoje tem 17 anos, viu o mar. A primeira vez que eu a levei à praia, né? Estávamos caminhando em direção ao mar, ela estava assim, extasiada, tinha o quê? 2 anos mais ou menos, e ela disse assim, pai, Deus tem mania de grandeza. Eu falei, por que, minha filha? Precisava fazer o mar tão grande, né? Aí eu falei, não é mania de grandeza, filha, o mar fala da grandeza e da profundidade de Deus, né? Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, diz a palavra, né? Eu fiquei contente com aquela observação da Fernanda. O mar falou dela, da grandeza de Deus, falou de um jeito negativo, mas falou da grandeza de Deus para ela. A gente não precisa privar os crentes, pastor, de ir à praia. Tem que ensinar como é que eles devem se vestir. Se eu pregar um evangelho assim lá, pelo amor de Deus, Heber. Mas não pode se divertir, a juventude toda sai da igreja. Olha, Jesus... Não acredito Não nisso. estou falando. Jesus falou,
Jesus falou lá no capítulo 5, 28 de Mateus, o quê? Quando você olhar para uma mulher e atentar e desejar, você já adulterou com ela. Eu quero dizer que na sociedade do século 21, você tem que se abster. Olha que o apóstolo São Paulo, lá no capítulo 5 de Coríntios, ele diz o quê? Se você não tiver que se relacionar com pessoas que elas roubam, que elas fazem uma série, você tinha que sair do mundo. Você teria que sair do mundo. Povo, assim, agora, né? presta atenção. Tá cheio de gente pelada, você vai botar tua esposa no meio pelada quando também, você Mas ela não está pelada, pastor. para uma mulher e cobiça. Não, senhor, ela está com Jesus deu a receita. Que é isso? Desperta uma certa Jesus deu a receita. Quer que eu te dou a receita também? Pois não. Jesus Sal da falou, terra e luz do mundo. Jesus deu a receita. Sal da terra Se e o luz do teu mundo. olho te escandalizar, arranca. É isso que tem que aprender. Não, meu amado. Se o teu olho escandalizar, arranca ele. Não, mas espera um pouco. Entendeu? Porque nós Salmo não primeiro pro precisamos pastor. ir na praia. Salmo primeiro Nós pro temos pastor. banca de jornais, nós temos mulheres que estão expondo gratuitamente suas vergonhas. E outra coisa, em todos os centros, grandes e pequenos centros, elas estão expondo suas que ela falou vergonhas. ainda há pouco aqui, Porque pastor? a cultura da nossa sociedade está Na dessa igreja maneira. tem joio e tem o trigo. Entendeu? Mas então não vem tirar assuntos isolados assim. Não é versículo Porque tem isolado. pessoa que tem saia comprida e tem a língua mais comprida que a Jesus saia. estava falando do olho, da cobiça, quando Agora, ele falou arranca. Não é melhor pagar um preço. O grande problema, tá tudo querido, misturado aí, tudo a mesma coisa. O grande problema está no coração. Sal da terra e luz do mundo. Jesus falou Cadê no o sal? capítulo Cadê a 15, luz? 19 de Mateus o seguinte: do coração procede os maus pensamentos. E por que não tira do coração a Do vaidade? coração que procede. E por que não tira do Não coração a está vaidade? no Mas meu o que o senhor coração chama a de vaidade. vaidade, pastor? Eu Tudo tenho é vaidade, eu sei disso. eu tenho a Então, tudo liberdade de adorar a Deus e servir Mas a nos Deus. versículos da palavra de Deus. Quando eu olho a minha irmã, daqui a pouco, se ela estiver... ele deixar, nós vamos falar. Quando eu olho minha irmã de calça comprida ou de saia, eu não estou vendo a indumentária dela. Eu estou vendo o que Pedro diz no capítulo 3, do verso 3 do seu livro, seu primeiro livro. Ele diz a beleza interior, no incorruptível traje, do espírito manso e quieto, que é agradável Pastor, a Deus. tem pregador aí que não É tem doutrina, isso, não querido. prega nada, e prega muito mais Agora, do que se eu, o prega olho muito mais está do que lá, qualquer outro irmã, pastor, você está em prega pecado, doutrina. prega muito mais do que o pastor Davi Miranda, entendeu? Doutrina ela, olha, presta atenção. E no entanto... É só um segundo para mim encerrar esse ponto aqui. Eu investi em um moço, meu vizinho, quando eu fui professor da escola dominical dele, eu perdi ele como aluno, porque ele falou que não estudou a lição. Eu falei, por quê? Ele falou, não tive tempo. E eu abordei esse tema, não tive tempo, como uma evasiva e uma mentira. E a mentira vem do diabo. Perdi esse irmão. Um dia o pastor, eu não vou citar o nome por ética, pegou aquelas duas meninas jovens e disciplinou-as. Ela cortou a franja. O cabelo continuou grande, ela cortou a franja. Esse homem, músico da banda das Assembleias de Deus, a Furiosa, lá, você se lembra? O que ele fez? Ele sumiu da igreja. Eu fui pregar no interior, eu lotei o carro dele. Nós temos que faturar agora, pastor. Eu aluguei o Depois carro dele. Eu levei ele para a igreja. Pois continua. Resumo, pastor. Essas pessoas desviaram, esse moço largou até a família, e agora eu soube que ele está com a amante trouxe ele para casa, porque ele está doente. Isso iniciou-se com um corte de franja. Corte de franja. Na volta do intervalo... Que terrível. Eu tenho que chamar o intervalo agora. Na volta do intervalo, eu queria então que Isso é pecado. O pastor comentasse, o pastor Jair comentasse esse episódio e o episódio que o pastor Ricardo Gondim, da Igreja Assembleia de Deus, conta no livro dele É Proibido, que o senhor deve ter lido também. Para ir na igreja dele lá no Ceará. Pois é. E eu vou ler os e-mails aqui. Eu prometo que eu vou ler os e-mails. 3 minutinhos, volto já com o Vejam Só. Disque Clima Tempo. Previsão do tempo para todo o Brasil no seu telefone. Ligue 0300 789 7000 e ouça a previsão do tempo para todas as regiões do país. Tenha certeza, as melhores informações para o seu trabalho, lazer, fim de semana ou para o campo, ligue 0300 789 7000 e acesse o nosso site www.climatempo.com.br. Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Confira na Graça Show da Fé do mês de setembro. O poder da oração. Ciência comprova o efeito curador da oração sobre as doenças. Os pergaminhos da verdade. Manuscritos do Mar Morto são provas inquestionáveis da veracidade da palavra de Deus. E atenção, patrocinador. Para receber todos os meses a sua revista na sua casa, não esqueça de enviar o comprovante de depósito para a Caixa Postal 1815, CEP 2020974, Rio de Janeiro. Ou dirija-se a uma das igrejas da Graça de Deus em todo o Brasil. Graça Show da Fé, a revista da fé cristã. Experimente ouvir os mais recentes sucessos Graça Music. Ministério de Adoração e Louvor Castelo Forte ao vivo. Prepara-te. Prepara-te. Marcelo Nascimento, com alegria. Ele disse vento para e o vento parou. Ele disse para o morto se levante e o morto se levantou. O ama. Nossa história. Deus está te dando uma chance. Ouça o seu chamar. Marcos Góes, A Vigília 3. Teu coração faz meu corpo. Adquira os mais recentes sucessos da Graça Music nas melhores livrarias ou pelo 0300 789 5044. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Movimento Jovem, para agitar o seu dia, na rádio e na TV. Transmissão simultânea pela nossa rádio em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Movimento Jovem, a apresentação Glauber Morari. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18 horas. E aos sábados, a partir das 20 horas. Movimento é aqui, o movimento é jovem. Movimento é aqui, o movimento é jovem. Muito bem, vou voltar aqui com o programa Vejam Só, já vou correr nos e-mails e aí o pastor de Jair vai poder comentar aquela questão. O livro do Gondim que eu mencionei conta uma história parecida com a do pastor Fortunato, né? Um pastor surrou uma filha dele porque ela havia parado as pontas, uma segunda-feira, as pontas do cabelo e tal, e dizer que ela era uma vergonha, que ia derrubá-lo do ministério e tal, e foi trabalhar. Horas depois ele recebe a notícia de que a menina havia se suicidado. Esse é um caso verídico, né? Abre o livro É Proibido, do pastor Ricardo Gondim, que é da Assembleia de Deus Bethesda, e que propõe aí uma reflexão a respeito dessas questões de doutrina, usos e costumes e tal. Daqui a pouco o pastor Jair comenta, vamos ler um e-mail aqui, aí ele faz comentário, a gente lê outro e assim vai. Esse veio da Anne Pinheiro, é isso? Está aqui, isso. A Anne, Igreja Batista Filadélfia de São Paulo. A paz do Senhor, ouvindo o pastor de Jair citando o texto de Gênesis, realmente fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se a mulher não pode usar qualquer tipo de recurso que melhore sua aparência, devemos considerar que também o fato do homem cortar o cabelo e fazer a barba também está alterando a sua imagem em relação ao Deus que criou, ao que Deus criou. Muitas vezes lemos os textos e não consideramos que em que circunstâncias ele foi escrito. Quando nos referimos a Paulo, quando ele escreve ao povo de Corinto, existia um sério problema de doenças que estavam acometendo as pessoas pelo uso comum das roupas. Por isso, ele aconselha para que não se use as mesmas roupas. Outra coisa, somos templo do Espírito Santo e devemos fazer o melhor para ele. Se ele deu sabedoria para o homem desenvolver esses recursos, por que não usá-los? Anne, da Igreja Batista Filadélfia. Pode falar, pastor. Bem, ela está mencionando aí alguma coisa que praticamente não preciso nem responder, é antibíblico, porque o que Deus exige está escrito na palavra. Então, barbear. José fez a barba, barbeou-se e foi ver Faraó. Mas é um único caso. Mas primeiro está escrito. Mas e os outros que falam do óleo que escorre para a barba de Arão? Por que vocês não citam esse? Ah, mas isso aí
É bastante cômodo, já começa com uma exclamação, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque é difícil. E vou falar uma coisa para ti, Weber. É difícil. Tem mulher que não obedece nem o marido. Porventura, obedeceria ao seu Senhor? Mas naquele dia nós vamos ver, vou ter uma resposta para tudo. Eu não sou super fanático. Eu quero base bíblica para se barbear. Weber, a Bíblia diz que o José foi ver um ímpio, foi ver Faraó, é um ímpio, não foi ver Deus. Mas barbeou. Mas ele foi ver um ímpio. Mas barbeou. Mas isso não é base bíblica, pastor? Desculpa. Faraó estava ali... O senhor se barbeia porque o senhor está vendo Faraó? Não, é um ato de humilhação, de humildade. Entendeu? E eu não gosto de usar barba. Agora, se eu fosse usar barba, eu ia usar comprida. Ia ficar barbuda. Assim. Esaú era o quê? O senhor não usa porque o senhor não gosta. Pastor, aí também responda. Esaú era o quê? O nome Esaú é o quê? Esaú, nome. O nome dele, o significado? É vermelho. Cabeludo. Cabeludo, vermelho. Cabeludo. Ele nasceu... Vermelho. Ele nasceu cabeludo. Esaú, vermelho. Esaú. E Absalão, ele quando cortava... Esaú, o significado é vermelho. É vermelho. Cabeludo. E tem outro nome também, Edom. Edom também, Edom. Edom. Tanto é que o Mar Vermelho... Bom, deixa eu falar. Sabe o que é? Mas qual que é a história que o senhor ia falar aí? Eu queria dizer que Absalão, ele cortava o cabelo uma vez por ano. Está aqui nas Escrituras Sagradas, em Samuel 14. E se deu mal por causa disso. E o cabelo dele, ninguém merece, pastor. Ninguém merece essas doutrinas. O cabelo dele pesava 200 ciclos. 2,5 kg de cabelo. Ninguém merece isso. E a Bíblia diz que ele pesava esse cabelo. Homem, com as forças de um homem. Agora, a mulher, por causa dos ensinos criados, ela não pode se submeter a isso, a cortar o seu cabelo. E Absalão que fazia, e a Bíblia diz... A mulher não pode tosquiar o cabelo, pastor. O capítulo pode. Acertar as pontas pode. Capítulo... Porque não está escrito na Bíblia que não pode. Pois é, o senhor então, é o único pastor que diz isso, que exige cabelo comprido, mas deixa cortar as pontas. Tem que ser isso. Eu concordo que nós temos que ser temperados. Eu não sou um super fanático. Eu só gosto da Bíblia. O que está escrito eu aceito. O que está fora, não dá para aceitar. Então, o que diz a palavra de Deus? Que essas pessoas, elas tinham problemas. A palavra de Deus pesava o cabelo para ele. Pesava, está aqui, 2 Samuel 14, 26. Então, ele fazia isso uma vez por ano, porque... Ele era super vaidoso. Ele era vaidoso, não, a Bíblia diz que pesava. O homem mais bonito comprometia da época, ele. Ele não tinha defeito do pé à cabeça. Agora, a mulher não podia. Deixa eu contar uma história. Eu, na minha casa, nós tínhamos, na nossa antiga igreja, um presbítero, um homem de Deus. E a filha saiu da nossa antiga igreja e foi por uma dessas seitas aí, que impede, proíbe tudo. Um dia ela estava na minha sala, a minha esposa também ali conosco, e aquela jovem, ela ficava toda hora fazendo assim.